Samuel Benchimol foi um homem multifacetado, se destacando como empresário, escritor e professor. Ele trabalhava na refinaria, ajudou a fundar e trabalhar no BEA, antigo Banco do Estado do Amazonas, fundou o Bemol, fundou Fogás, sempre trabalhou no Comitê Israelita, além de vários outros trabalhos, sempre foi professor, sempre foi escritor. Ele sempre se orgulhava da qualidade das coisas que ele fazia. E veja, você iniciar uma empresa como a Bemol numa vida, é o trabalho de uma vida inteira. Mas ele não fez só isso, ele começou outra também. Começou a Fogás, uma outra empresa de grande porte. Isso já seria suficiente para uma vida inteira, mas não foi para ele. Ele fundou o grupo Bemol Fogás e levou avante por todos esses anos, brilhantemente, até a entrada do Jaime e do meu esposo para ajudá-lo. Ele também tinha a menina dos olhos dele, era a exportação de produtos regionais. Isso ele trabalhou até a semana da morte dele. Ele exportava pau rosa, andiroba, copaíba, como bom amazônida que ele era. Ele realmente fez isso até as suas últimas forças. O meu pai foi também uma pessoa diferente como empresário. Ele tinha muita alegria em pagar corretamente os seus impostos. E esse é um dos valores importantes. Por trás disso está o princípio da integridade, que nos ajudou enormemente a empresa a chegar até onde ela chegou hoje, uma posição de destaque e de liderança regional no mercado local. Também meu pai sempre comenta que ele era a única pessoa, a primeira pessoa que ele conheceu que gostava de pagar impostos. Quando chegava um boleto de imposto, ele pagava com prazer. Então, isso mostra o nível de preocupação com a ética e a paixão por estar contribuindo com os impostos. Como patrão, eu não posso nunca dizer nada, nunca. Eu aqui dentro, depois dos meus 13 anos, quando eu iniciei, foi duro para todos nós, mas todos nós vencemos. E ele deixava uma visão para nós, funcionários, que nós tínhamos que sempre estar melhorando, Sempre. Você não poderia parar, olhar para o lado e achar que estava bom. E isso também foi uma coisa que me incentivou muito a minha família, Onde eu procurei direcionar todo o meu trabalho, a minha ajuda para os meus filhos, para a minha família, que precisavam também mudar a minha família, Porque eu vim de uma pobreza, eu vim do nada, Vim do interior e essa visão que ele dava, esse horizonte que a gente tinha, eu mudei toda a minha família, Formei todos meus filhos, hoje estão aí todos independentes, tocando suas vidas, por essa visão, Porque foi o único local, foi o único porto que eu cheguei e fiquei até hoje, e digo sinceramente, com o maior prazer que eu tenho de estar aqui, o maior prazer que eu tive em toda a minha vida de participar da empresa, da família. Ao longo desse processo foi-se criando algumas novas lojas, mas mais importante do que a criação de novas lojas foi sempre o fato de que nós crescemos para os lados. As lojas se ampliavam de tamanho muito mais do que elas cresciam em número. Isso acabou provando ser uma estratégia correta, em que nós tínhamos
um número pequeno de grandes lojas ao invés de um número grande de pequenas lojas nesse processo. E esse é um modelo que nós preservamos até hoje e que acabou permitindo que a empresa se concentrasse, como eu falei, em lojas grandes, em lojas confortáveis, em lojas que eventualmente conquistaram um grande número de consumidores aqui na nossa região. Portanto, essa trajetória de crescimento ao longo desses anos foi sempre, como eu falei, uma trajetória que teve por base princípios importantes. É também relevante notar que algumas pessoas acompanharam a organização durante muitos anos. Funcionários leais foram também a base da construção da Bemol durante tantos anos e ajudaram a trazer a empresa. Uma característica que nós preservamos até hoje. Grande número de funcionários com um tempo grande de empresa, um tempo grande de comprometimento com a organização nesse processo. Eu, quando criança, era a sua secretária. Dentro de casa, eu sabia todos os livros da biblioteca e ele sempre dizia: Norinha, pega o livro tal, do Samuelson, do Keynes, coisa, e eu sabia tudo. Todos os livros e sempre trazia, e isso me fez um pouco participar da criatividade dele escrevendo. Eu vivi muito com ele essa parte. Samuel Benchimol pautou o sucesso na união da família e na honestidade. Olá, telespectador do Amazonsat. Eu estou aqui na Biblioteca Samuel Benchimol. Esse espaço, durante mais de meio século, foi o espaço de pesquisa do professor Samuel Benchimol. Aqui, ele escreveu mais de 100 obras. Claro que o professor permanece vivo com as suas obras. Mas eu vou falar com o professor José Rincon Ferreira, ele que é o coordenador do Prêmio Samuel Benchimol, prêmio esse que mantém viva a figura do professor Samuel. Professor Rincon, a importância do Prêmio Samuel Benchimol para a Amazônia. Ele tem uma importância porque como é que surge esse prêmio? Ele surge quando falece o professor Samuel Benchimol, um luto da intelectualidade dos pesquisadores brasileiros, porque nós tínhamos no professor Samuel Benchimol um instigador, né, do pensamento amazônico, uma visão estratégica para a Amazônia. E o professor movimentava todo o planejamento da Amazônia, as perspectivas. Ele estava sempre presente, inclusive os governos o chamavam para discutir os seus planos estratégicos. Com o falecimento dele, há um luto. E aí o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que tem a jurisdição sobre a SUFRAMA, resolve criar um prêmio que tivesse esse papel de fomentar, estimular o surgimento de novos pensadores da Amazônia, premiando pesquisadores e contratando projetos. Essa foi a finalidade do prêmio, de dar uma continuidade à monumental obra do professor Samuel. Então você já sabe, o Prêmio Samuel Benchimol mantém vivo a figura do ilustre professor Samuel Benchimol. A Bemol é a sua melhor escolha.